Receber o diagnóstico de qualquer doença não é fácil. Descobrir que a pessoa que se ama tem pouco tempo de vida, então, é mais difícil ainda. No filme nacional Casa Branca, que estreia hoje nos cinemas, o personagem Dé descobre que a avó, Dona Almerinda, está com Alzheimer em fase terminal. Mas a reação dele ao receber esse diagnóstico é diferente do que muita gente imagina. Dé decide reunir amigos e aproveitar o pouco tempo que resta com a avó, celebrando a vida e cultivando o afeto. Meu avô tá morrendo, cara. Tô sozinho nesse barco, todo mundo me abandonou. Não, sozinho tu não tá não, Deco, é? Nós tá aqui contigo, pô. O filme Casa Branca aborda os desafios do Alzheimer e as dificuldades impostas pela desigualdade social. A trama se passa na periferia de Chatuba, no Rio de Janeiro, e acompanha uma realidade vivida por milhares de brasileiros. Estrelado por Big João, o longa tem direção e roteiro de Luciano Vidigal e nomes como o da atriz Gi Fernandes no elenco. Ela também está no ar na novela Mania de Você. E eu conversei com exclusividade com todos eles para entender melhor as emoções que o público vai poder sentir a partir de hoje nos cinemas. Casa Branca é um filme de afeto, né? A gente fala que é o cinema negro afetivo. É um filme que fala de descobertas, é um filme que fala sobre amizade, é um filme que fala sobre resistência, é um filme que fala que busca uma liberdade e tenta exalar e trazer poesias de um lugar chamado favela, chamado Baixada Fluminense, que precisa ser retratado assim nas telas do cinema. Eu gosto muito da vida real, né? Eu sempre falo que a favela é muito inspiradora, a rua é muito inspiradora, assim, para mim, como dramaturgia. Então é uma verdade, né? Quando eu falo de resistência, é esse corpo jovem preto que tenta se tornar uma família em um país complexo, né? Então esse país com as suas complexidades, né? Apesar da gente amar e querer redescobrir esse país, é um país que tem uma realidade que, para quem vive à margem dela, que é as pessoas que, enfim, têm um poder aquisitivo econômico menor, assim, pessoas que moram na favela, acaba sofrendo maior, acaba virando vítima de um sistema complexo, incoerente, enfim, injusto. Como é que foi, né, para vocês construírem esse um conjunto afetuoso? Porque a gente percebe ao longo do filme que está todo mundo muito envolvido naquela esfera de fazer com que a avó do personagem principal aproveite a vida que ela tem, não é isso? Como é que foi para construir toda essa, digamos assim, esse grupo de sentimentos? Eu costumo falar que o Adrianin tem muito de mim, Diego. Tanto essa questão do afeto, da sensibilidade também, a relação que ele tem com a mãe. E na época do filme eu estava passando por um momento delicado parecido com a história do Adrianin. Não é a mesma história, mas parecida. E é isso, a gente sempre entrega a nossa alma e tenta dar o nosso melhor em cada projeto, em cada trabalho. Mas a Fátima Domingues, o João Vitor Nascimento e o Luciano Vidigal foram essenciais, conduziram muito bem a gente ali. Eu particularmente acredito que todo o elenco também. A gente foi conduzido de uma forma muito delicada, muito sincera, muito verdadeira, para que a gente conseguisse chegar nesse lugar poético que é o Casa Branca. Foi importante para mim. Esse papel foi assim de uma, como posso te dizer assim, desafiador, desafiador. É Almerinda, eu faço a avó. Sou o Ramon, faço Martins, eu faço um dos três amigos, em que o Dé, né, que é o amigo que leva essa atenção mais especial por ter a avó com estado final de Alzheimer, e a gente aproveita essa fase final da vida dela da melhor forma com ele, tentando aproveitar também a nossa vida, e vira esse turbilhão de amizade, de carinho, de afeto, e é isso, eu faço um amigo bem solar, é um personagem que foi um presente, foi um presentaço mesmo, eu acho que eu consegui encontrar questões que eu ainda não tinha encontrado com outros e é sobre isso, apresentaço. Filme lindo. Eu faço a Thalita. A Thalita, ela é amiga do Dé, melhor amiga do Dé, né? O Big, personagem do Big. E ele meio que é o tio da filha da Thalita. E a Thalita, ela é uma cantora de trap, foi bem curioso também fazer essa personagem, porque eu nunca tinha entrado no mundo do trap, do rap, do trap, do improviso
com tanta força e com tanta vontade de estudar sobre aquilo, e essa personagem me deu esse olhar também para esse mundo, principalmente o rap feminino. E foi meu primeiro filme também na vida. Então eu fiz essa personagem, eu tinha 17 anos. E era interessante, era louco pra mim também fazer uma personagem que era mãe de uma criança de 4 anos. Eu falei, gente, como é que, como é que isso acontece? Como é que faz? E eu sei que foi uma mágica do cinema, né? Também com a direção do Luciano, com a preparação também da Fátima. A gente conseguiu trazer, né, essa personagem e ela foi, como o Ramon diz, ela foi um presente também pra mim por ser minha primeira personagem no cinema e também por estar nesse filme que é tão bonito, que fala de um afeto, de um amor tão E potente. aí, vocês já entraram nessa parte do afeto, da amizade, mas o filme ele também retrata alguns problemas sociais, né? Principalmente questão de acesso à saúde, acesso à moradia. E eu queria saber de vocês, né, como foi construir esses personagens que, de certa forma, dialogam com a realidade dos brasileiros. Com certeza, eu acho que, querendo ou não, somos pretos, de alguma forma a gente vem de algum lugar periférico, de algum lugar com falta de acesso. Na maioria das vezes, eu não tenho amigo preto nenhum que tenha alguma vivência bastarda ou que tenha alguma melhoria para o intelecto, às vezes um estudo, às vezes sabe, a escola pública, medicina pública, é tudo público, então a gente sabe o quanto é demorada a questão do sistema e o quanto isso bate. Na verdade, o filme traz esse papel também de mostrar o quanto isso é predominante pra gente, sabe? A gente depende de algo sempre, sabe? Acho que, em primeiro lugar, acho que trazer um lado diferenciado, acho que não marginalizar, sendo bem direto, não marginalizar talvez esses corpos pretos, mas trazer sim a atenção que a gente ainda, sabe, tem a todo instante, sabe? Eu sou nascido e criado no Vidigal, moro no Vidigal até hoje, e isso é recorrente, sabe? Ontem mesmo eu fui ao hospital e, tipo, tem um tempo, tem uma demora, tem um processo. E graças a Deus existe o SUS, graças ao Oxalá presente aqui, né? Então, na verdade trazer esse lugar de quanto também é demorado, de quanto é difícil, de quanto a gente precisa correr 3 vezes demais para tentar chegar em segundo às vezes, entendeu? E o filme tem esse papel sim de levantar essa bandeira do quanto socialmente a gente ainda também tem uma vida defasada por conta de benefícios públicos e por conta do sistema, né? Para mim, para a personagem, eu tive um auxílio médico para ter o tom exato da fase final, porque são várias fases. Então, aprendi, inclusive, algumas das outras fases que não entrariam. Então, por isso, um trabalho desafiador para mim, com 47 anos de carreira, foi a primeira vez que eu tive contato com uma enfermidade e participar dela. Então, eu tive ajuda médica para não extrapolar nem menos, nem para mais, nem para menos. Foi bem, 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 bem gratificante isso. Foi muito bom. Porque foi isso que o Ramon falou, não tem como a gente falar dessas narrativas sem a gente contar de onde vêm essas narrativas, né? A gente gravou em Mesquita, não foi Mesquita, né? A gente gravou Mesquita, em Foi. chuva Mesquita. de Mesquita. No Vidigal Sim, também, filmamos. e no Vidigal, então a gente estava naquele lugar real, com pessoas reais. São pessoas que viveram isso, são corpos pretos que sabem do que estão falando. Então não tem como a gente falar dessas histórias sem passar pelas dores, pelas dificuldades, pelos desafios. E a gente passa sobre eles sem falar diretamente neles, mas falando deles. E isso eu acho que é o que mais toca. Porque quando a gente olha o filme com esse olhar, a gente consegue ver, caramba, poxa, se ela tivesse, de repente, se ele tivesse acesso a uma saúde melhor, ele conseguia salvar a avó, de repente, sabe? Ou então ele conseguia ter mais tempo com a avó, ou a qualidade de vida dele seria diferente, ou esses últimos momentos com a avó seriam outros tipos de momentos. Então, ele fala muito sobre isso, é importante a gente falar muito sobre isso, e mais importante que isso, é importante a gente falar também sobre as coisas bonitas que a gente pode viver, que a gente é capaz de viver, que a gente pode sonhar. Dança pra vida, meu filho. Dança pra vida. Tá ligado, né? É isso. Tamo junto, mano.